caixa e equivalentes. Ou seja, quanto a CBF hoje tem, vamos dizer assim, embaixo do colchão dela, né? Escondido aí. Não tão escondido, mas embaixo do colchão. E por esse colchão, obviamente, a gente entende aplicações financeiras, conta bancária, tal, quanto que a CBF tem de fato dinheiro à mão ao término do ano passado, né, 31 de dezembro de 2024, para pagar qualquer coisa. Conta de luz, precisa pagar um negócio agora. Pum, tira lá, do caixa, vai. Tal. Vou comprar um negócio aqui, uma camisa, pá, tá aqui. Pagar o salário aqui de fulaninho, tal, tá aqui. Dá um PAF para a federação, que a gente vai explicar o que é esse tal do PAF. Tá aqui. Então, dá somatória, somando tudo que a CBF tem hoje no bolso e de forma até para uma retirada mais imediata, é isso aí. Investimentos e caixa, 2 bilhões 433 milhões 286 mil reais, segundo o balanço financeiro de 2024. Então, mais do que dobrou, e a gente vai explicar por que esse volume de caixa mais do que dobrou de um ano para o outro, e tem muito a ver com a Nike, a gente vai falar sobre a Nike um pouco mais adiante, desse patrocínio, desse bônus. Com a camisa que queria comprar vermelha. Com a camisa aí, que a polêmica camisa, né? Vamos ver se sai mesmo essa camisa, agora que o presidente mudou. E, enfim, 2 bilhões, é casa de bi, 2 bilhões 433 milhões de reais em caixas e equivalentes investimentos que a CBF tem, fechou o ano de 2024. Isso é maior que qualquer outro clube do futebol brasileiro, isso é maior que a receita anual do Flamengo, por exemplo. Então, de longe, é a instituição com maior folga para pagar qualquer coisa, é a CBF, segundo o balanço financeiro dela. Então, um salto aí, mais do que dobrou, como a gente está mostrando aí, de um ano para o outro. Assim. Feito. O PVC, os números estão aí na tela, desnudos, né, para a gente entender que a CBF tem dinheiro pra caramba, né? Agora, eu quero cometer uma inconfidência, porque no grupo de WhatsApp do Finanças do Esporte, eu sou quase um espião. Eu fico ali, vez ou outra, quase um milagre eu dar alguma sugestão, mas eu fico acompanhando. E o Igor Siqueira disse o seguinte: eu quero ver se o Edinaldo cair durante o programa. Não, ele caiu antes. Cara, sentar neste cofre é uma grande sacada, não, PVC? Não, eu acho que é claro que é. E é claro que isso pode ter a ver com o fato de ter havido a disputa política. E hoje, neste momento agora, de manhã, sexta-feira, se você está vendo o programa à noite, às 10h06 de sexta-feira, o presidente é o Fernando Sarney, que sempre quis ser o amigo do rei, nunca o rei. E nesse momento ele virou rei, ele sentou no trono, momentaneamente, mas sentou no trono. A tendência é voltar a ser amigo do rei. Uma parte da história é o dinheiro. Você sentar num cofre que tem este valor todo que o Igor nos explicou, é importante. Mas nós vamos fazer uma conta do seguinte, assim como o que deveria ser e o que é, né? O que deveria ser? O Edinaldo Rodrigues tem que ser afastado? Bom, se a assinatura do Coronel Nunes foi falsificada, tem. Se não foi, não tem. Mas não é só isso, né? Foi por isso que eu brinquei de Fica Odorico, Morro Odorico, que era um personagem bêbado que xingava Odorico ou exaltava Odorico. Odorico Paraguaçu era o prefeito da fictícia cidade de Sucupira. Era um coronel do interior da Bahia, e aqui não vai nenhuma referência à Bahia ou ao Nordeste, porque o Brasil tem grandes líderes nordestinos, como Rui Barbosa, mas é o personagem do Dias Gomes, e ali tinha o cara que gritava Fica Odorico! Viva Odorico! Meia hora depois, Morro Odorico! É isso que explica 52 dias um presidente ser eleito por unanimidade, ele ser deposto e 4 horas depois da deposição tem um manifesto de 19 federações. Os caras conseguiram se reunir, tomar café, botar o café no bule, chegar a um acordo do que devia estar escrito no manifesto, sentar todo mundo junto, por conferência, redigir um documento, assinar o documento e divulgar o documento em 4 horas. É inacreditável. E um deles vai se sentar nessa cadeira, nesse cofre. Mas o problema não é o cofre. Enquanto o cofre estava distribuindo dinheiro e as pessoas achavam que era igualmente, beleza. Quando alguém descobriu que o Massini está ganhando 200 e o Igor está ganhando só 15 mil reais, falou, como? Morro, Dorico! Foi isso que aconteceu.
Mas assim, é muito É isso aí. positivo. A única diferença entre a CBF de hoje e a de Otávio Pinto Guimarães, que foi uma tragédia de gestão entre 86 e 89, é que naquela época a CBF dizia que não tinha dinheiro para organizar o Campeonato Brasileiro. E por isso nasceu a Copa União. E hoje a gente sabe que a CBF tem dinheiro para investir em arbitragem, para investir em desenvolvimento de técnicos, para investir em desenvolvimento de jogadores, para investir no futebol feminino, para investir em formação de informação. Só que não investe da maneira correta, porque distribui dinheiro para presidente de federação de maneira desigual, descobrimos. Feito. Bom, o chat está aqui, pô, tá maravilhoso o chat. Muito difícil. Eduardo da Hora, Marcos Cardoso, Marcel Martins. A enquete está difícil. É, enquete difícil. Tinha que ter a última, mais uma opção aí. Todas as opções anteriores estão corretas, certo? O Atos Rat está aqui. O Santana, bom dia. Bom, galera, muito obrigado. A Dani Malacrida está fazendo uma pergunta: quais os impactos quais impactos que essa destituição pode ter no andamento dos trabalhos da seleção? Dani, cara, impacto nenhum. O próximo que chegar vai continuar e o Ancelotti já deve ter lá no contrato dele também alguma segurança a respeito disso. Isso não vai mudar nada, entendeu? Não, Só olha vai só. mudar a mosca. Fala, Olha Igor, só. fala. Olha só. O Igor pode ter informação também diferente da minha, eventualmente, não se acanhe em me desmentir. O Fernando Sarney já deixou claro. O Fernando Sarney cogitou olhar o contrato e dizer: puxa, mas nós vamos pagar 100 milhões de reais. Por que 100 milhões de reais? Vamos chegar lá na frente. Porque tem casa embutida, apartamento no Rio, enfim. Mas já disse que não tem mudança no contrato do Ancelotti. Seria um vexame internacional. E o primeiro sinal da Espanha é de que Mais não um. tem mudança no contrato. O Ancelotti assinou o contrato com a CBF, não com o Edinaldo Rodrigues. Então, se fosse diferente, vamos lembrar que o Edinaldo foi mantido no cargo por uma medida liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes em janeiro de 24, e no argumento da liminar estava dizendo que o Brasil correria o risco de ficar fora da Olimpíada, do torneio masculino da Olimpíada, porque tinha o pré-olímpico para jogar. O Brasil disputou a Olimpíada masculina no ano passado, não? Deu ruim, deu ruim. Então, não pode ser esse o argumento, né, cara? A questão é, se a assinatura é falsificada, cai; se não é falsificada, não cai. Se o contrato é assinado, fica. Se tiver algum... Se o contrato depende do Reginaldo, não pode ser esse o ponto. A questão é se está irregular ou não está irregular. Perfeito. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos para frente, vamos nessa, vamos nessa. Obrigado a todos aí pela presença. Vamos para o próximo quadro. Vamos entender, Vamos lá. então, a receita bruta da CBF, de onde vem o dinheiro da CBF, que é importante a gente desvendar, tá bom? Quanto fatura e quanto gasta a CBF, valores em milhares de reais. Patrocínio 451 milhões em 24, 527 em 23, registros e transferências. Caramba, cara, 38 milhões, Igor. Isso, olha que burocracia maravilhosa, mas é o É isso país do aí. cartório mesmo, não é? Cara, Então, me saltou os olhos. toda movimentação de jogador tem alguma taxa específica, e isso vai gerando essa rubrica aí de registro de transferência. E é interessante como, ao longo dos anos, de um ano para outro, né, de 23 para 24, teve essa guinada no eixo de quem puxa o carro aí nessa lista de receitas da CBF, né? A gente viu uma virada ali de direitos de transmissão e comerciais em relação a patrocínios, e aí fica ali de bônus, né, o dinheiro da CBF Academy, que você gosta, ali em relação a quanto a CBF Academy gera de receita por temporada para a CBF. Tudo isso para chegar nesse valor que está aí no canto baixo ali, total de 1 bilhão e 302 mil reais, enfim, 302 milhões, né, enfim, nesse valor total aí na casa do bilhão. Mas para a gente entender, é importante
pontuar que patrocínios e esses valores, eles dizem respeito a um aspecto contábil. Não está aqui o bônus que a Nike pagou, tá? Isso é quanto a CBF recebe no ano referente àquele ano específico do contrato. Vamos lá, eu assinei, vou trazer uma ilustração. Eu assinei o contrato com o time do Massini. Tá lá, eu fui contratado. Eu tenho para receber 10 mil reais ao longo do ano inteiro, mensalmente. O que a CBF fez? Do que era referente ao bônus dos contratos futuros, né, dos anos futuros, a Nike já pagou e já antecipou. Esse dinheiro do bônus não é esse dinheiro aqui que está 24, patrocínio 4.500 e tal. Isso é só o que era do meu contrato antigo, referente ao ano específico de 2024, que está caindo ali, por isso que também o patrocínio diminuiu, porque a CBF perdeu patrocinadores também e ainda não tem esse efeito contábil da questão da Nike aqui. Então você pode estranhar, meu Deus, mas fechou o contrato de $1 bilhão com a Nike, não está quem? Não está. Não vai estar nesse espaço aqui, a gente vai explicar um pouco isso para frente. Mas aponta o que no presente, a CBF perdeu patrocínio, perdeu patrocinadores e esse valor está representado aí. Direito de transmissão e comerciais, o que é isso? Se você viu lá o name right do Brasileirão, aquela propaganda lá que não para de sair da televisão, você vai lembrar Brasileirão, aí vai sair a marca. Você vai perceber que esses contratos é que vão turbinando aqui essa parte, direito de transmissão e comerciais, e também Copa do Brasil, enfim, um monte de situações e de elementos que tem a ver com a exposição comercial e de transmissão do direito que é da CBF, e aí isso vai sendo turbinado de um ano para outro, esse crescimento que a gente está vendo aí, quase 200 milhões de reais de uma temporada para outra, e vai catapultando a receita recorrente da CBF por conta desses contratos mais robustos. Então, bilheteria e premiações acabam não refletindo tanto, isso diz respeito à participação da seleção brasileira, jogos da seleção brasileira. Foi ano de Copa América, né? A seleção não foi bem assim, mas teve um aumento em relação a 2023 por conta disso. E o legado da Copa, dinheiro que entrou em 23, que não entrou em 24, enfim, o projeto está encerrado aí, já acabou esse repasse, mas tudo isso para formar esse montante aí de 1.302.334.000 reais de receita bruta que a CBF teve na temporada 2024. Temos dinheiro. Cadê o Mancini? PVC, Sumiu? desculpa, deu uma piscada aqui, tô aqui. Cheguei. Me conta, PVC, tem dinheiro, né? Tem dinheiro. Nesse aspecto, o trabalho é bem feito. Se você for olhar do ponto de vista de gestão do dinheiro, né? Tá aí, a coisa entra e Vocês sabem quanto que a CBF gasta com o avião que ela tem? Não, né? Eu vou descobrir. Mas ele que CBF vendeu, tem avião, né? Diz o Edinaldo que vendeu. Vendeu. Um dos primeiros vendeu. atos de gestão foi ele vender o avião dizendo que usava voo de carreira, mas a gente sabe que ele não usou voo de carreira. Não, Continuou. mas, assim, esse é um ponto importante sobre a questão do investimento. Uma coisa é arrecadar, outra coisa é investir. É muito importante, e eu estou dizendo que é muito importante a CBF ter todo esse caixa que o Igor está mostrando para a gente, porque eu tenho um trauma lá dos anos 80, quando a gente que viveu os anos 80 sabe, quando a CBF diz não posso fazer o Campeonato Brasileiro porque não tenho dinheiro para isso. Agora, tem um outro ponto, que é o seguinte, e aí os depoimentos são importantes também de dizer, que melhorou. O Edinaldo fazia uma economia chamada economia porca, quem está dizendo isso sou eu, porque assim, era a história de você economizar no hotel, economizar no voo, economizar na logística, economizar no campo de treino. A lenda, que não pode ser lenda e pode nem ser tão lenda, de que economia do gelo e assim por diante. E isso vai minando as relações dos jogadores, né? A gente está falando de jogadores. O Danilo deu uma entrevista ótima outro dia no Sem Censura, no Canal Brasil, com um brinco que, cara, o meu carro custa menos que aquele brinco. E não é por causa do luxo ou ser menos do que o luxo, não importa isso. Importa que o jogador está acostumado no futebol europeu a ter não é conforto, é condição de trabalho. E a condição de trabalho para jogadores que hoje são artistas, você não precisa encher de toalha branca no vestiário, mas você precisa dar a melhor condição de voo, o maior conforto para o jogador que é um zagueiro de 1,90 m. Ele não pode viajar de avião numa poltrona que tem o espaço do voo da Latam. Não tem como, cara. Então, assim, você não pode regular esse dinheiro. Esse dinheiro serve para quê?
Este dinheiro precisa servir para investir. Precisamos treinar, aperfeiçoar e dar independência para a arbitragem. Isso pega esse dinheiro e gasta. Quanto custa? O mínimo possível, mas o necessário. Precisamos desenvolver as divisões de base e difundir o futebol feminino de norte a sul do Brasil. Quanto custa? Temos esse dinheiro? Vamos investir. Vamos pegar o dinheiro da CBF Academy, que, segundo a matéria da Piauí, dá 9 milhões e meio por ano, e tem gente que diz que dá 15 milhões de reais por ano. Mas ninguém vai rescindir contrato. Contrato assinado é para se cumprir, seja com o Ancelotti, seja com o CBF Academy. A questão é, vamos ter a CBF Academy com o desafio de colocar na Série A do Campeonato Brasileiro 5 técnicos daqui a 5 anos? Você não pode fazer uma fábrica de certificados. Você tem que fazer um potencial de conhecimento. O Brasil tem que voltar com esse dinheiro todo. Esse dinheiro tem que servir para quê? Para que o Brasil seja um grande polo de conhecimento do futebol do planeta. Se as pessoas saem da Venezuela, do Paraguai, da Bolívia, do Chile, para estudar no Brasil, as pessoas do mundo do futebol, preparadores físicos, médicos, treinadores, roupeiros, jornalistas, têm que sair da indústria do futebol desses lugares para que o grande polo de conhecimento do futebol no continente seja aqui. Então, não é você uma parceria assinada legítima. O ministro Gilmar Mendes acabou de dizer que ele é sócio do IDP e que ele não tem nenhum conflito de interesses. Respeito, que ele que é o juiz, não sou eu, ele que tem que julgar isso. Perfeito, não estou discutindo. Não vou discutir. A questão é, 2 ministros se julgaram impedidos, o Luiz Roberto Barroso, porque o sobrinho dele advogou para a CBF, advogou para o Edinaldo, e o Luiz Fux se julgou impedido de votar no mérito dessa liminar, porque o filho dele advogou para a CBF. São cada um. Não estou discutindo se é impedido ou se não é impedido. Estou discutindo o seguinte: este dinheiro tem que ser investido para geração de conteúdo e de conhecimento. É para isso que serve. Para formação de árbitro, de jogador. Claro. A arbitragem, para mim, é muito clara. Enquanto o árbitro não tiver as condições que o jogador tem, não dá para exigir dele que ele seja bom ou melhor, ou seja, você ganha 10 merréis por mês. Você ganha 10 merréis por mês. Você não vai gastar 1.500 para a formação do seu filho na escola? Sim. Fala aí, Igor. Não, próxima tela a gente vai ter uma noção, assim, se quiser pode até passar aí em relação a... Tá aí, ó. Você manda aqui, garoto. Tá na tela, olha aí, ó. A relação com isso aí. Vamos que vamos. Dentro do ambiente seleção brasileira, sobre o qual a gente estava falando, né, da situação toda de estrutura e tal, 201 milhões de reais foram investidos, gastos, né, pela CBF aí. E aí, só chama a atenção que aumentou muito o número de serviços, aumentou o número de gasto com o pessoal, até porque em 2023 a gente teve aquela situação que o Ramon Menezes não teve técnico da seleção não teve comissão técnica da seleção principal praticamente pela metade do ano, né? E quando teve, foi uma questão compartilhada de tempo do Fernando Diniz com o Fluminense, então não tinha uma estrutura toda da CBF nesse caso, né? E aí, se a gente imaginar que o gasto com o pessoal de 23, e a gente vai falar do salário do Ancelotti, né? Foi 31 milhões de reais, e o salário do Ancelotti, por si só, anualmente, está estimado na casa dos 10 milhões de euros. Então, a gente já vai ver aí um salto bem grande aí com o pessoal ligado à seleção brasileira nos balanços futuros da CBF, pelo que a gente tem de informação nesse momento. Então, nesse efeito aí, 201 milhões de reais, a CBF gastou um pouco mais, né? Teve a Copa América, a logística também de viajar para os Estados Unidos é sempre mais cara, enfim, teve a dinâmica de ficar lá um tempão, treinamento, então isso tudo mexeu com a dinâmica na comparação com 2023. Isso, então, 200 milhões só na seleção principal. Acho que na próxima tela aí, Massini, já pode a gente avançar um pouco. Nós vamos para ela. A famosa contribuição ao fomento de futebol nos estados e nas competições. Isso. Nós vamos entrar nela agora, né?
Vamos dar só uma respirada aqui para a gente entrar nela agora. Essa é uma tela importante, tá? Porque pouca gente sabe no Brasil, o torcedor comum, por exemplo, que a atribuição talvez mais importante da CBF é desenvolver o futebol no Brasil, cara. Então, tá no estatuto dela e tá no estatuto das outras federações também. Por isso essa tela é fundamental. Contribuição ao fomento do futebol nos estados e competições, valores em reais, e a gente está vendo aí projetos de desenvolvimento, órgãos e departamento de apoio, né? CETREM, que é a Granja Comari, contribuição ao fomento do futebol nos estados, é pouco, né? Projeto de desenvolvimento, órgãos e departamentos de apoio, Campeonato Brasileiro Série A, até eu falei pouco a farofa aqui, reclamou. Vamos explicar essa tela então, Igor e PVC, para a gente deixar muito claro para quem está acompanhando a gente, para onde vai o dinheiro da CBF. Vamos lá. Para a gente traduzir um pouco aqui, vamos separar nesses dois blocos, né? Tem um espaço ali no meio para a gente separar nos dois blocos aí. Para baixo é mais o dinheiro que a CBF gasta mais diretamente nas competições específicas, aí está bem discriminado o que é cada série, enfim, em termos de competições. E para cima é um negócio que mistura um pouquinho e gera uma certa, poderia ser muito mais transparente a CBF em relação a esse assunto. Eu vou no primeiro item ali, projetos de desenvolvimento, órgãos e departamentos de apoio. Isso aí é uma caixa preta. Isso aí é qualquer projeto que a CBF possa desenvolver, ela vai colocar nessa rubrica aí, e aí a gente não tem muito controle do que é. Tem, por exemplo, um exemplo que uma federação já me contou uma vez. A CBF resolveu bancar a arbitragem da competição sub-17 que realiza aqui no meu estado. Vai entrar nesse dinheiro aí. A CBF também elegeu um presidente de federação específico para fazer parte de uma comissão de desenvolvimento, sei lá o que. Vai entrar nessa rubrica aí. Então, é um negócio muito abrangente e a CBF não dá necessariamente a transparência devida, né, que poderia até fazer em relação a esses projetos todos, que aí gera um movimento muito grande de receita, praticamente 190 milhões de reais